Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, nos diz do gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso andar livre, feliz, céu cheio e ar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, tether e ponte, desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos, feito sinos, trilho, infância, terço, berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo gelo vai queimar. Que coisa linda! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma jornada dentro do NPJ Niterói. Vamos dar início à nossa jornada de ensino, nossa jornada de estágio. Eu sou o professor Marcílio Cunha, meu nome é Marcílio, minha designação professor orientador, Marcílio Cunha. Estou aqui para trazer a vocês
mais um bate-papo, mais uma conversa sobre os prazos processuais dentro da área do direito. Hoje, nós vamos desvendar alguns prazos processuais. Vamos tentar comentar de uma maneira simples, franca e direta como o que é prazo processual, de que maneira se trata prazo processual e fazer um apanhado disso. Tá? É isso que nós vamos fazer hoje. E sempre pela UNESA, Universidade Estácio de Sá, com o nosso NPJ de Niterói, nós vamos desenvolver um conhecimento razoavelmente dentro dessa área. Bom, para começar, nosso primeiro passo, desvendando os prazos processuais. Como nós fazemos isso? De que maneira eles influenciam dentro da advocacia? Primeiro, vamos fazer esse leque, abrir esse leque para que nós possamos desenvolver melhor o nosso conhecimento. Eu vou seguir os seguintes títulos. Bom, a importância que tem de se cumprir os prazos processuais, eu sei que é óbvio, mas eu tenho que salientar, porque muita gente acha que não tem problema prazo. Tem muito problema, sim. Tá? Tem muito problema. O que são prazos processuais? A essência, o conceito. Como cumprir, sugestão, vou dar uma sugestão de como cumprir esses prazos processuais. As consequências do não cumprimento, aí você pode haver a prescrição, tá? A perda do direito, a prescrição, perda da pretensão, decadência, perda do direito, preclusão. Nós temos aí dentro da prescrição, nós temos determinadas evidências que podem salientar uma preclusão, que é a perda do prazo que foi dado dentro do processo. Muito cuidado com isso. E quais são as consequências disso? Consequências não só processuais, mas consequências também de responsabilidade civil para o advogado e até com relação a disciplinar. Tá? E qual é a importância, quando eu sugiro, como não perder prazo, a importância da nossa organização como advogados. Como nós temos que nos organizar para poder cumprir esses prazos todos. Eu mesmo, por exemplo, esse fim de semana será de divertimento, alegria, porque eu tenho 3 processos para cumprir prazo. É assim a nossa vida de advogado. Bom, primeiramente, a importância... A importância de se cumprir prazos processuais. Deixa eu só voltar um instante. A importância de se cumprir os prazos processuais. Na advocacia, cumprir os prazos processuais é essencial para garantir a efetividade do processo e evitar prejuízo ao cliente. A efetividade porque o processo possa andar. Ah, mas, professor, o juiz não cumpre prazo. Isso nós vamos tratar hoje também. O que eu devo fazer se o juiz não cumprir prazo? Mas você, principalmente você como advogado, tem que saber cumprir prazo. Tá? Afinal, o não cumprimento desses prazos podem gerar consequências graves, como perda de direitos e até mesmo sanções disciplinares? Claro. Por isso, é fundamental que os advogados encarem com seriedade e comprometimento a gestão de prazos processuais, buscando sempre cumprir as determinações legais com eficiência e eficácia. Essa é a nossa necessidade a cumprir. É difícil, a contagem dos prazos, os prazos são diversos. Eu trouxe até uma relação para tentar ajudar vocês com essa contagem de prazos, para mostrar que existem, para diversos atos, existem prazos internos, prazos para os advogados, prazos para os juízes, o que fazer se o juiz não cumpriu o prazo. É esse o nosso intuito, começar a dar o primeiro passo. É claro que eu não vou esgotar aqui todo o nosso conhecimento, todo o nosso debate sobre isso, mas vou tentar dar uma visão geral sobre isso. Tá? Bom, primeiro, o que são prazos processuais? Os prazos processuais são os períodos de tempo estabelecidos pela legislação para a realização de atos processuais, atos dentro do processo contencioso. Agora, só toma cuidado. Contencioso não é só judicial, tem prazos administrativos, tem que ser cumprido. Tudo dentro da legalidade, você tem que analisar e efetivar aquele prazo. Não pode, faz quando quiser. Não é bem assim. Tá?
como apresentação de documentos, recursos, contestações, entre outros. Tá? Esses prazos são definidos pelo juiz responsável pelo processo e devem ser rigorosamente cumpridos pelas partes envolvidas. Então, você, ciente do prazo, o juiz, ciente do prazo processual, e assim mesmo o juiz cite-se. Entenda que ele está mandando citar dentro do prazo processual administrativo e também você vai ter que responder dentro do prazo processual. Ele é responsável pelos prazos, pelo cumprimento dos prazos. Não fique achando que ele é obrigado a colocar o prazo. Nós que somos obrigados a saber o prazo. Nós temos que preencher os requisitos que o direito processual nos delimita. Tá? E não cumprir os prazos processuais pode acarretar em consequências negativas, como a própria perda do prazo, que é a prescrição, a perda do direito e até mesmo a aplicação de sanções disciplinares, como eu disse a vocês, com relação ao advogado pelos órgãos competentes. O órgão competente é a OAB. Como cumprir os prazos processuais? Então, professor, como é que eu faço para cumprir? Bom, para cumprir os prazos processuais com eficiência e eficácia, é fundamental que os advogados adotem uma postura organizada e disciplinada. Tem que ter organização, tem que ter disciplina, você tem que acompanhar todo dia seu e-mail, e eu vejo as pessoas não estão acompanhando mais e-mail. Se você botou no push, você vai receber e-mail de andamento processual. Se você não botou no push, você tem que entrar na página do tribunal, ver o andamento no seu perfil de advogado, ver o andamento. Não pode deixar nenhum dia, não pode deixar de entrar nenhum dia. Toma cuidado com isso. Como eu salientei para vocês, a perda do prazo tem uma consequência inenarrável para nós, advogados. Por quê? Porque você perde completamente o processo. E a consequência óbvia é o prejuízo para o nosso cliente. Tá? Além disso, é importante contar com ferramentas e técnicas que ajudam a organização de gestão de prazos, como software. O professor tem que comprar software. Se você não se organizar, eu me organizo em agenda. Eu ainda me organizo até hoje em agenda, me ajuda bastante. Agora, você tem que começar a se organizar. Se você não tiver um software ou não tiver o hábito de agenda, isso vai lhe criar um certo tumulto. Então, tem que ficar atento. Tá? Então, organizando com um software de gestão, tá? Ou agenda que você tem, agenda eletrônica ou física. Não precisa ser eletrônica, que não quer dizer que você vai ser eletrônica é mais fácil. Depende da sua habitualidade. Depende se você sabe manusear o meio eletrônico de forma correta. Tá? Dessa forma, é possível garantir um acompanhamento efetivo dos prazos e evitar prejuízo aos clientes. Qual é a consequência? Não cumprir prazo processual gera, como já disse, a prescrição do direito, perder o prazo, sanções disciplinares junto à OAB, a fundamentação é o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, que a responsabilidade aí é disciplinar, a responsabilidade ética disciplinar. E toma cuidado que você deve saber que a responsabilidade civil também, 186, 927 do Código Civil. Tá? Aquele por ação ou omissão. Se você perdeu o prazo, ou você quis perder o prazo, ou você foi um omisso. Cuidado com isso. Para isso, então, organização. Vamos nos organizar. Como eu faço para me organizar? Na advocacia, a organização é fundamental para garantir o cumprimento dos prazos processuais e evitar prejuízos ao cliente. Por isso, é importante adotar técnicas e ferramentas que ajudam a gestão de tarefas e o gerenciamento do tempo. Eu, por exemplo, tenho um quadro dentro do meu escritório que eu delimito no papelzinho os dias das audiências, as audiências que eu já fiz, o andamento processual, além de eu colocar no celular e ter minha própria agenda. Eu tenho a minha forma de me organizar. Eu não comprei um gestor eletrônico de prazos, porque eu não tenho necessidade disso e não tenho uma quantidade muito grande de processos. Por isso que não há necessidade. Porém, se você tiver,
Eu até estou com um problema, porque uma pessoa quer me passar os processos, são muitos processos, eu não posso pegar isso para a quantidade de processos assim. Então, porque diversos motivos, minhas causas são bem mais complexas, e as causas que estão me oferecendo são causas de previdenciário, que necessita sua atenção especial, porque são pessoas que necessitam. Então, se você não puder ter tempo para elas, é melhor você não pegar o processo, passar para outro, tá? Dentro dessas técnicas, destaca-se a utilização de agendas eletrônicas, software de gestão de processos judiciais e priorização de tarefas. Qual é a prioridade? Prioridade, vou dar um exemplo. Criança, prisão, família, trabalhista. Você tem que dar quais são as prioridades. Os prazos são menores. Exatamente aquelas que os prazos são menores. Tá? Como ficou o prazo no novo Código Civil? Como ficaram os prazos? Como é que se conta esses prazos? No Código Civil de 2015, que foi alterado em 73, foi revogado e entrou em vigor em 2015. Trouxe diversas mudanças em relação aos prazos processuais. Um dos principais objetivos foi simplificar e unificar os prazos, porque tinha prazo separado para tudo. Agora, prazo é 15, 30, 5, 3. Então assim, entendeu? Não estão dilatados como era antigamente. Ainda tem diferentes prazos, professor? Tem diferentes prazos, mas se unificou mais com relação a isso, tornando os processos mais eficientes e ágeis. Tá? Agora, os prazos são contados em dias úteis. Todos os prazos são contados em dias úteis, excluindo-se o dia do começo. Então, exclui-se, eu recebi a citação hoje. Se recebeu hoje, começa a contar amanhã. Amanhã é sábado, então hoje é sexta. Recebi hoje. Então, pula sábado, domingo começa a contar segunda-feira. Contagem começa assim, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Então, são 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, incluindo sexta-feira. 5 dias, quase 5 dias, vai vencer na sexta-feira. Recebi hoje, sexta-feira, não é que vai vencer em 7 dias, vai vencer em 5, mas excluir-se o dia do vencimento, hoje, o sábado, domingo, feriados ou recesso forense, começa a se contar do primeiro dia útil. Lembrando, além disso, foram criadas regras específicas para a contagem de prazos em caso de feriados, férias forenses e suspensão de expediente. Deu problema na base do TJ. Deu problema na plataforma do TJ, no processo eletrônico, PJE. Ou processo eletrônico ou PJE. Vai suspender os prazos. O problema é que você tem que esperar a publicação, né? Ou então você pede uma certidão dentro do cartório que houve esse problema. Vida de advogado é difícil. Outra novidade importante é a possibilidade de prorrogação de prazos por acordo entre as partes ou manifestação expressa do juiz. Isso pode ser muito útil em situações excepcionais, como a necessidade de produção de provas complexas ou a ocorrência de imprevistos que impeçam o cumprimento do prazo original. Por exemplo, a pandemia foi um exemplo disso. Mas, professor, o processo estava eletrônico, mas e o cumprimento, a citação, como é que ficou? Busca de advogado, como é que a pessoa busca advogado para representá-lo? Se estava todo mundo em lockdown. E aí? Como é que ficou? Então, tem que... No entanto, é importante lembrar que a prorrogação não pode ultrapassar a metade do prazo original e deve ser solicitada antes do término. Então, se você quer que o prazo seja estendido, haja a prorrogação do prazo, a devolução do prazo, você tem que, antes do prazo vencer, solicitar. E essa prorrogação não pode ultrapassar a metade do prazo que você teria, se for 5 dias, 2 dias ou 3 dias. Se for 15 dias, 7 dias ou 8 dias. Não pode ultrapassar, então seria 7 dias, a metade. Tá? E quais são os principais prazos processuais? Eu peguei aqui os principais prazos que definem o momento-chave do processo, como a apresentação de contestação, a produção de provas e o julgamento final. Esses são os principais prazos. É fundamental que as partes envolvidas estejam atentas a esses prazos para não perderem a oportunidade de exercer seus direitos e defender seus interesses. Entre os principais prazos processuais estão os prazos para apresentação de defesa, 15 dias. Lembrando, exclui-se o dia que recebeu, sábado, domingo, feriado, etc.
começa a contar no primeiro dia útil. O prazo para impugnação do valor da causa, 15 dias. O prazo para produção de provas, 90 dias. E o prazo para interposição de recurso, 15 dias. Esses são os principais prazos que tem que estar no sangue. Você tem que estar decorado isso, que não tem jeito. Isso é entrar na corrente sanguínea e você ter esse prazo lá na cabeça o tempo todo. Tá? É importante destacar que esses prazos podem variar de acordo com o tipo de processo e outras circunstâncias específicas. Para isso, eu trouxe a seguinte tabela para mostrar como esses prazos mudam de tempos em tempos. No nosso caso, esses prazos que eu estou colocando na tabela aqui são para os juízes e auxiliares de justiça. Juízes e auxiliares de justiça, nós temos alegações de impedimento ou suspeição do juiz, 15 dias. Fundamentação legal, artigo 146, caput. Defesa em incidente de impedimento e suspeição, 15 dias. Defesa de impedimento ou suspeição do Ministério Público, de algum auxiliar da Justiça ou sujeitos imparciais, que deveriam ser imparciais. Como eu posso fazer isso, professor? Você está vendo, é amiguinho. Amiguinho. Tá entendendo, amiguinho? Ah, mas, professor, como vou provar? Rede social está aí. Eu já vi um processo que as pessoas estavam se sociabilizando dentro de um bar e com um escrevente de justiça que estava com o processo dele. Olha aí um motivo para suspeição. Olha o motivo aí para impedimento. Começa a vasculhar a rede social. É por aí que a coisa está. Entendeu? A gente tem que estar atento à advocacia. Como já dizia, eu esqueci o nome do advogado, Sobral Pinto. Como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é para os fracos, é para os fortes. Lembrando que não fui eu que disse isso, quem disse foi Sobral Pinto. Prazo para manifestação do servidor, caso haja reclamação por preterição de ordem cronológica de publicação e efetivação de ordens judiciais. Você viu que o servidor não fez o que deveria fazer? 2 dias. Passou o prazo, ele não fez o que deveria ter feito. Você vem representar contra, se manifeste. Vou ficar mal com um servidor? Vai. Você já não está mal com o cliente? Prazo para a parte contrária se manifestar contra a proposta de acordo colhida pelo oficial no momento da citação. Pode acontecer de chegar lá e já ter uma manifestação para tentar fazer um acordo pelo oficial de justiça. Até o oficial de justiça pode tentar fazer acordo, professor? Pode. Ainda temos prazos para os atos processuais. Os atos processuais, intimação para comparecimento. Ou seja, antecedência mínima para comparecimento em juízo, 48 horas. Então, quer dizer o quê, professor? Quantos dias audiência eu fui citado? Então, a audiência pode ocorrer em 48 horas. Tá? 48 horas. Se ultrapassar, é isso que é a intimação para comparecimento. Prazo subsidiário, 5 dias. Prorrogação de prazo para a prática de atos processuais em local de difícil transporte, até 2 meses. Isso aí o juiz vai falar. O oficial de justiça, o avaliador, vai informar, o juiz vai falar. Prorrogação de prazo em situação de calamidade pública, mais de 2 meses, como foi o caso da pandemia, que ficamos quase 1 ano prorrogando os prazos. Prazo em que o juiz proferirá os despachos. Então, o juiz tem que dar despacho em 5 dias. Eu estou com um caso desse que eu distribuí no domingo, então começou a contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias que vence hoje, e segunda-feira o juiz tem que dar o despacho. E aí? Vou entrar depois daqui, vou dar a entrada se por acaso o juiz hoje despachou alguma coisa. Ele tinha que despachar. Tá? Prazo em que o juiz proferirá as decisões interlocutórias, 10 dias. Se for uma decisão interlocutória, por exemplo, eu pedi uma tutela antecipada. Putz, professor, e aí? E aí que ele tem um prazo de 10 dias a contar no recebimento para poder dar ou conceder ou não. É uma decisão interlocutória, a tutela antecipatória, que é a tutela de urgência.
prazo que o juiz proferirá as sentenças. No momento que ele faz o despacho saneador para a sentença, 30 dias que ele tenha contado o prazo do despacho saneador, 30 dias para dar a sentença. Prazo para remeter os autos conclusos pela secretaria, 1 dia. Conclusão, remete 1 dia. Tá? Prazo para executar os atos processuais. Para executar, o juiz determinou determinado ato processual, cite-se, oficie-se, alvará, remeta-se 5 dias. Tá? Intimação do juiz representado em caso de mora para se manifestar. O juiz não se manifestou, ele está em mora, ele não realizou o ato que ele deveria realizar, então, intimar o juiz, você pode solicitar a intimação do juiz e o juiz vai ter 15 dias para se manifestar da mora dele. Tá? A adoção das medidas administrativas cabíveis na hipótese de mora. O juiz não se manifestou, o tribunal vai ter 48 horas. Representa no tribunal, representa o Conselho Nacional de Justiça ou no próprio tribunal, que vai ser intimado para ele dizer por que ele não deu a mora e vai, consequentemente, até, entendo, o prazo é até tantos dias. Não é que ele tenha que vai ter que despachar no 15º dia. Ele pode despachar no 1º dia, no 4º dia. É isso que acontece, mas aí todo mundo entende que ele só vai despachar no 15º. E ele faz isso. E ele faz isso porque nós deixamos para lá. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar em cima, trabalhando com isso. Tá? Prazo para o juiz praticar o ato processual após determinação do tribunal ou CNJ. Você representou no tribunal. Deu prazo para ele responder. Ele respondeu. O tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça determinou que ele faça o ato processual. Ele tem 10 dias para fazer aquele ato que foi determinado pelo CNJ, pelo tribunal. Tá? Se caso ele não praticou, o substituto. Se ele não é titular, determina o substituto. Prazo para o substituto praticar o ato. Caso o juiz não tenha praticado no prazo de 10 dias, 10 dias também para o substituto. Interessante essas questões de prazo, porque quase ninguém conhece. O que eu fico apavorado é isso. Quase ninguém conhece. E a gente tem que viabilizar isso. Tá? Comunicação dos atos processuais. Prazo para o autor adotar as providências necessárias para a viabilização da citação. Ele não deu endereço, não tem hora certa, não conseguiu achar. Prazo 2 dias ou 10 dias. O autor tem que se virar para poder ver onde é que está, onde é que ele pode ser encontrado. É prazo para eles. Sempre em família, então, tem muita treta em família. Manda WhatsApp, olha essas comunicações de WhatsApp, isso está me deixando nervoso. Não existe isso. Isso foi uma exceção aberta que agora todo mundo faz prazo processual para isso. Isso é deprimente, muito deprimente. Prazo em que o médico apresentará laudo quando citado for mentalmente capaz ou estiver impossibilitado de recebê-la. O médico atestar que ele não tem condições, é relativamente capaz ou não tem situação mental de que possa recebê-lo por algum motivo, está insurtado, tem algum problema, 5 dias. Prazo para devolução após cumprida a carta precatória. Manda a carta precatória, que é a comunicação entre comarcas, manda a carta precatória para citar, ou para comunicar, para fazer alguma coisa, remessa de volta 10 dias. Tá? Vamos aí na minha questão, tutela provisória. Tutela provisória, prazo em que o autor deverá editar a petição inicial em tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, 15 dias. Prazo para determinar a emenda da petição inicial no caso de deferimento da tutela provisória antecipada, 5 dias. Prazo para contestar o pedido e indicar provas em face do pedido de tutela provisória de natureza cautelar, 5 dias. Prazo para o magistrado decidir em caso de não manifestação do requerido, 5 dias. Então, repara só que isso aí vai a 15 dias novamente. É um tal de desespero na tutela antecipatória que você tem que estar em cima. Se você não estiver em cima, não vai ultrapassar o prazo e você vai perder as oportunidades. Tá? Prazo para ajuizar a ação principal após a efetivação da tutela cautelar. Foi dada a tutela cautelar, então, ou foi indeferida a tutela cautelar? Não sei. Foi realizado. Prazo, 30 dias para você entrar com a ação principal. É para vocês verem a quantidade de prazos que nós temos. No procedimento comum, eu não vou me delongar muito aqui com todos os prazos, eu só queria te dar
um exemplo, queria dar a vocês uma informação geral da coisa, tá? Então, com relação ao procedimento comum, o processo ordinário, a emenda à complementação da inicial, se você falhou em uma emenda inicial, 15 dias para emendar a inicial. Se caso o juiz cometeu um erro e você solicitou retratação, o juiz, que se ele indeferiu, ao invés, por exemplo, você, ao invés de pedir a emenda inicial, ele indeferiu a petição inicial. Aí você vê, excelência, espera aí, tem um prazo aqui que eu posso complementar em 5 dias. Prazo para apresentar contra-razões, 15 dias. Contra-razões, contestação, a petição inicial, contra-razões de embargos, de recurso, de apelação, contra-razões. Prazo para citar o réu, antecedência mínima para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação, 20 dias. 20 dias antes de acontecer a audiência, tem que estar citado. Se não foi citado, abraço. Tem que fazer uma nova audiência e tem que conseguir esse prazo, tá? Prazo para o réu oferecer contestação por petição, 15 dias. São prazos, esse aí é o que eu te falei, 15 dias tem que estar no sangue, tá? Prazo para alteração da petição inicial para substituição do réu, em caso de alegação de parte ré ilegítima, 15 dias. E prazo em que o autor pode alterar a petição inicial para incluir como litisconsórcio passivo o sujeito indicado pelo réu, 15 dias. Eu quero deixar bem claro que isso são alguns exemplos de prazos, tá? Exemplos. Prazo em que o autor será intimado para apresentar a resposta à reconvenção da parte ré, foi apresentada a reconvenção, 15 dias. Prazo para réplica, caso alegado prazo impeditivo, modificativo extintivo, no direito do autor, 15 dias. Está vendo? 15, 30, sim. 15, 30, sim. 15, 30, sim. Você só tem que saber aonde, qual é qual. Tá? Ainda temos provas. Prazo em que a audiência poderá ser adiada por atraso injustificado se passou de 30 minutos do juiz. O juiz se atrasou mais de 30 minutos, pode pedir de aumento e não houve justificativa. E reparem bem, por prazo injustificado. Se foi prazo justificado, aí tem que ficar esperando. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Se o juiz está atrasado e foi informado que houve trânsito, um problema emergencial está justificado, você vai ficar aguardando até ele chegar ou ser dispensado. Não vai, quero uma certidão, vou sair daqui. Não, tem que ver, ele tem que ter 30 minutos para justificar. Não justificou, aí você pede a certidão e sai. Mas justificou, você fica aguardando até ele chegar. A não ser que o responsável pelo expediente da secretaria dispense vocês. Aí, esse mês, você pega uma certidão de comparecimento. Tá? Suscitação oral, regra, 20 minutos. Prorrogação, mais 10 minutos. Tá? Se tiver terceiro, 30 minutos para ambos ou 15 minutos para cada um. Tá? Alegações finais, 15 dias, pode ser sucessivamente ou concomitante. Toma cuidado, depende do tipo de processo. Concomitante quer dizer o prazo de um, depois o prazo de outro, perdão, o prazo é igual aos dois, e sucessivamente quando o primeiro prazo de um, depois é o prazo de outro. Tá? Prazo em que o juiz poderá proferir a sentença caso não sente em audiência, 30 dias. Parte para parte contrária se manifestar em razão do documento ou coisa exigido no processo, 5 dias. Prazo para o magistrado determinar a citação do terceiro para se manifestar quando o documento estiver em poder do terceiro, 15 dias. Por exemplo, eu tenho que pedir um contrato de locação para provar uma coisa. Aquele terceiro se manifestar e entregar o contrato de locação. Prazo em que o magistrado poderá ordenar que a parte entregue o documento, 5 dias. Prazo para alegação de falsidade a partir da contestação ou da réplica, 15 dias, falsidade de algum documento, de alguma coisa. Prazo em que o juiz determinará a intimação da parte contrária para se manifestar em arguição de falsidade, 15 dias. Prazo para a parte contrária se manifestar quando os documentos juntados em outro momento do procedimento, ou seja, vocês sabem que tem um determinado momento para apresentação do documento. Passou desse momento, você que tem que manifestar. O juiz de ofício não vai se manifestar. É você que tem a arguir ou a impugnação do documento, ou a entrega do documento em prazo posterior. Tá?
Prazo em que o juiz designará a hora e local para depoimento, hipótese de tipo de autoridade que não se manifestar por ajustar horário, 1 mês. Prazo destinado ao advogado para intimação por carta com aviso de recebimento, 3 dias. Prazo para a parte que tiver a responsabilidade de antecipar as despesas processuais, depositar o montante devido, 3 dias. É aquele caso da execução, lembra da execução? Execução voluntária, você tem prazo para fazer o depósito, 3 dias? É exatamente isso. Prazo para a parte arguir o impedimento ou suspensão do perito, 15 dias. Prazo para o perito apresentar proposta de honorários, 5 dias. Prazo em que as partes sejam intimadas da proposta de honorários, 5 dias. Reparem que é tudo assim, ó, tudo em sequência. Tá? Prazo para o perito assegurar aos assistentes às partes o acesso ao acompanhamento das diligências, 5 dias, aquele auxiliar de perícia. Tá? Prazo em que o perito substituto restituirá os valores recebidos pelo trabalho não realizado, se não realizou, tem que devolver. Tá? 15 dias. Prazo para inabilitação para a perícia, caso não restitui os valores, 5 anos. É prescricional, 5 anos para poder reclamar o dinheiro que se pagou na perícia que não foi feita. Para devolver. Tá? Prazo em que as partes serão intimadas para se manifestar sobre o laudo apresentado nos autos, 15 dias. Eu dou uma parada, uma freada aqui, porque eu sei que é muito prazo, é muita coisa. Eu agradeço a presença de vocês, a paciência em me ouvir. Espero ter ajudado um pouco. Eu vou continuar com esses prazos, mas uma nova oportunidade, que nós vamos dar continuidade a essa jornada de conhecimento. Tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Fico muito feliz com a participação. Fico muito feliz em participar. Espero que tenham aproveitado. Fiquem com Deus. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.